Eu cheguei invadindo mesmo o Pipecast, seja bem-vindo, meu nome é Leonardo Miller, trabalhei 10 anos na RBS TV, na Globo com reportagens esportivas e estou aqui como convidado para falar de Copa, exatamente a Copa do Catar, para falar de tecnologia, mas aí esse é um assunto que eu não domino, por isso que está aqui o Fabrício é o titular daqui, meu parceiro de penteado, estamos carecas de saber, Fabrício, que essa é a Copa mais inovadora de todos os tempos. Tudo bem contigo? Tudo bem, Léo? Tudo bem, pessoal? Estamos aqui, então, para falar de tecnologia e Copa, né? Então, hoje, uma duplinha aqui, como o Léo já falou, né? De dois carecas, né? E vamos lá, que temos muito que trocar de conhecimento hoje sobre esses dois assuntos aí que mexem tanto com a gente, né? Fabrício, que é head de TI da Pipe. E Fabrício, essa Copa do Mundo, ela vai muito além do ar-condicionado, do estádio climatizado, né? Que é uma inovação dessa Copa, né? Porque a gente está lá no deserto, né? O pessoal está lá no deserto, é muito quente. A Copa acontece no inverno lá, mas mesmo assim bate ali os 30, 40 graus. E vai muito além do estádio feito de container, por exemplo. É uma Copa tecnológica que tem chip dentro da bola, tem gráfico 3D na linha de impedimento, a bola que carrega na tomada, realidade aumentada, o mundo metaverso, tem muitas coisas presentes. Eu quero já falar de um assunto que chamou muita atenção nas redes sociais, que foi a bola sendo carregada na tomada. Dentro dessa bola tem um chip, né? E que transmite vários sinais. Isso é muito legal, né? Eu acho muito inovador ter uma bola de futebol com um chip dentro. E ela ajuda a passar informações para a cabine do árbitro de vídeo. Tu está sentindo que é uma Copa do Mundo assim, muito tecnológica mesmo? Não só por esse chip na bola, mas o que tu está vendo de inovador também? Então, Léo, muito bacana, né? A gente, como é da formação da área de tecnologia, né, estar vendo lá, como esse caso da bola, por exemplo, o uso de tecnologias, né, que já vêm sendo aplicadas em alguns outros campos aí há um pouco mais de tempo, né? Então, por exemplo, essa questão do chip, né, na tecnologia já existe há um bom tempo a internet das coisas, né, onde literalmente são chips, né, que são colocados em eletrodomésticos, são colocados em alguns dispositivos que tu consegue monitorar em tempo real, tem chip em tudo hoje, né? Exatamente. Será que tem chip nessa xícara aqui? É impressionante. Na xícara não, mas no teu celular com certeza tem algo aí pegando informação, né? Então, é muito bacana, porque tu vê o casamento ali, né, com o uso da tecnologia, no caso ali no âmbito do esporte. Então, por exemplo, o caso do chip na bola, a bola ela tá ali dentro, monitorando, pegando informação de quem tocou na bola, e gerando, né, que daí o uso de uma outra tecnologia, né, que é a questão da inteligência artificial, né. Então, ela está trazendo informações para uma base, né, colocando ali um conhecimento, né, no caso ali um conhecimento na parte de futebol, né, do esporte ali, e isso gera informações que amanhã ou depois podem ser utilizadas para mais coisas, e não só para o objetivo específico ali, que é monitorar, ver se o jogador estava impedido ou não, que é basicamente ali o tema principal. Exatamente. Né? Esse chip, pelo que a gente estava lendo, né, e conversando até no bastidor aqui, ele serve exatamente para indicar para o árbitro de vídeo, que é a cabine que fica, né, no comando ali das câmeras, em que momento o jogador tocou na bola. Porque a partir do momento que o jogador toca na bola, tu consegue calcular o impedimento, né? Então ele te dá a exatidão. Pô, o jogador X tocou na bola. Então o fulano estava impedido quando a bola saiu ou não estava? Estava à frente da zaga ou não estava? Né? Então isso é muito bacana. Isso é muito legal. E teve uma outra dúvida que eu estava buscando informação. Era o seguinte. Pô, as bolas são carregadas na tomada. Pô, beleza, por causa do chip, né? Mas se termina a bateria, como é que funciona? Acaba o jogo? Aí eu tava vendo aqui que a bola dura 6 horas. Então tá tranquilo, um jogo de futebol aí dura, não chega a isso, né? Mesmo indo pra prorrogação, pros pênaltis. E ela tem o uso ativo até de 18 dias. Ou seja, carregou, se tu não usar, pode usar até o 18º dia que vai ter bateria ainda. Então é sensacional isso. Eu jamais pensei, isso eu não estava careca de saber, que a bola um dia teria um chip dentro. E assim, não tem peso, né? Esse material do chip, ele não
Sim, não pesa nada, né? Não, uma coisa... é quase que o peso de uma fitinha de papel, alguma coisa ali dentro. Não influencia. Isso não influencia, até em parceria lá, quando eles construíram isso tudo, assim como foi planejado a questão ali do tempo da bateria, do uso, né? Isso aí também foi pensado, né? Isso é bacana, que trazendo, né, por exemplo, que nem a questão dos carros hoje movido a bateria, né? Então, um planejamento, se tu vai fazer uma viagem que dura 2 horas, tu planeja carregar teu carro antes. Mesma coisa ali, né? E essa questão do uso do chip ali, né? Junto, né, com as câmeras, né? Porque as câmeras estão lá em cima, eu li ali também, são mais de 12 câmeras que ficam monitorando. Isso. Né? E bacana monitorando e fazendo um holográfico em cima do jogador com 29 pontos, né? Em que ela detecta no corpo, que são os possíveis, que daí já entra a questão que eu estava falando antes do aprendizado ali da inteligência artificial, o que a gente chama na área de aprendizado de máquina, né? Que são aqueles pontos em que realmente indicam se um jogador estava impedido ou não. Posição do ombro, né? Então, veja só que bacana, que o VAR no início, né, ele te trazia a opção de uma imagem, né? Aquela imagem, ela, assim como a gente vê aquelas brincadeiras que, veja uma figura de um ponto, veja de outro, e às vezes ela te diz uma coisa e te diz outro, é a mesma sensação ali. Então, tu olhava a imagem, mas a imagem não estava de um ângulo que favorecia ou não o impedimento. Quem acompanha o futebol brasileiro aqui sabe o quanto o VAR brasileiro, o árbitro de vídeo, ele é demorado, né? Tem a linha do impedimento. Então, o que faz o VAR brasileiro? Tem a tecnologia de passar a linha na zaga, né, para ver se o atacante está à frente ou atrás da linha de zaga, se está impedido ou se não está impedido na hora do passe, né? O Brasil trabalha com essa linha. Na Copa, a gente está vendo o quê? A tecnologia 3D, né? Os caras conseguem fazer um gráfico 3D em segundos. Eu não sei como é que eles conseguem fazer isso, Fabrício, porque é muito rápido. Tu falaste, né? Tem 12 câmeras superiores no campo, certo? Aqui está o campo, ó. E tem 12 câmeras aqui. Elas vão acompanhando os jogadores. E a bola com o chip dentro. Então, o jogador bateu na bola, o chip lá apita, emite um sinal para indicar se o jogador vai estar impedido ou não na hora que o jogador bateu na bola. Então são 12 câmeras. E logo depois já vem um gráfico 3D mostrando exatamente, né, se o jogador estava à frente da zaga ou não. Essa tecnologia 3D me surpreendeu totalmente, assim, pela rapidez que é feito, porque aqui no Brasil a gente vê as linhas sendo passadas, quase como se fosse uma régua e uma caneta, né? É muito diferente, né? Exatamente, aí vem a vantagem do uso da tecnologia, né? Tu falou, monta em 3D muito rapidamente, né? Então isso usa, né, algoritmos ali que conseguem construir ali em segundos, né? O que praticamente seria, vamos dizer assim, o termo quase que impossível à mão humana. Né? Deixa eu te fazer uma pergunta, pergunta de leigo, tá? Hoje, essa rapidez para ter um gráfico 3D como a gente vê na Copa, é possível fazer no dia a dia? Aplicativos, apps, assim, tu consegue falar, eu quero um gráfico 3D, hoje é fácil ou no dia a dia é outra realidade? Não, com certeza é fácil, com o uso da tecnologia. Eu até vou trazer um exemplo, vamos dizer assim, um pouco fora do campo de futebol, né? Então, existe, na França, foi feito um teste em algumas lojas, né, de departamentos, onde eles monitoravam, eles conseguiam te propor, assim, material, ou tudo de acordo com o teu gosto. Vamos pegar o teu exemplo, por exemplo, da área esportiva e tudo. Tá. E até mesmo tem a questão, me lembrei, que é bem bacana e bem com isso que tu falou, que é, por exemplo, sapato, tá, mas esse sapato aqui eu calço 40, não sei como é que ficaria. Tu consegue simular o uso dele. Tá, mas se eu falo o quê? Pro celular? Pelo celular. Então tu pode, por exemplo... Conectado ao carro. No caso ali, conectado ao serviço da loja, né? Então era como se tu fosse calçar ele fisicamente, mas tu calça ele virtualmente, né? Isso não é uma coisa nova. Isso o que eu estou te trazendo é uma informação assim de já 3 a 4 anos atrás.
antes até da questão do metaverso, né? Por isso que hoje, por exemplo, no metaverso tem muita... Tá, mas a gente já tá falando de realidade aumentada, o metaverso. Exatamente. Entendi. Exatamente. Tá. Então, hoje, essas coisas já foram surgindo antes, né? O 3D é tudo. Porque hoje, por exemplo, no caso do metaverso, tu já tem lojas, marcas que já podem, por exemplo, já estão investindo no metaverso para fazer a venda virtual, vamos dizer assim. Então, sim, pega esse exemplo, tu vai te vestir, né, no teu avatar ali, tu vai te vestir virtualmente, né, e aí usa a tecnologia do 3D, usa a realidade aumentada, enfim, isso são tecnologias, perfeito, né? Tu encaixa a roupa na tua fotinha, no teu avatar. Exatamente. A camisa P ficou muito pequena, né? Dá pra ver que a manga ficou errada, aí tu coloca uma G. Exatamente. Tudo virtual. Tudo virtual, então, claro que é uma máquina, quanto mais ela aprende de ti, melhor ela vai ser, né? Sim. Mas praticamente assim, o teu erro cai a zero. Então, diferente hoje que tu faz uma compra de um calçado e tudo só pelo número, aí quando chega ali a forma não deu certo, ali ele vai encaixar, e aí tu vai ver, ficou apertado aqui, ficou bonito ali ou não. E aí depois a compra é uma consequência. Então, isso tudo, né, que tá aparecendo ali no caso do futebol, são usos de tecnologia casadas, né? Realidade virtual, realidade aumentada, 3D, aprendizado de máquina, inteligência artificial, né? É muito bacana. Como eu falei no início, é bem bacana ver isso, né? Essa questão que tu entrou da realidade virtual, a realidade aumentada, né? Que é virtual, enfim. Sim. O mundo metaverso, né? Que ficou bem popular quando o Facebook começou a tratar mais desse assunto também. Tem uma coisa que viralizou nas redes sociais, que foi um torcedor iraniano, se eu não me engano. Ele estava com o celular, o jogo estava acontecendo aqui, e ele estava com o celular. E ele estava com um app da FIFA, e aí ele mirava a câmera fotográfica para um jogador, e aí vinha um raio-x do jogador. O jogador correu tantos quilômetros até agora, ele já deu tantas assistências, já fez tantos gols, ele dormiu bem, dormiu mal, comeu isso, comeu aquilo, dá um relatório do jogador ao vivo, naquele momento, né? Sim. E isso hoje o celular faz muito, né? Com essa realidade aumentada, assim. Tu mira o celular para algum lugar e já vem muito, né? E a FIFA tá explorando isso, né? Exatamente. E como eu estava falando antes, se tu pensar, não é nada... No âmbito da tecnologia, não é nada novo, né? Se tu lembrar um tempo atrás, já tinha aquele joguinho que tu saía caçando os Pokémons. Os Pokémons. É verdade. Era essa mesma tecnologia. É verdade. Era essa mesma... É que digamos, o mérito da FIFA, do Qatar, enfim, claro, que gastaram aí R$1 trilhão para fazer a Copa, foi colocar em prática em grande volume, assim, né? O estádio cheio, os caras com o celularzinho vendo o jogador, a realidade aumentada, assim, né? Uma coisa incrível, assim, né? Tu acha que essa questão, por exemplo, né, de tu virar o celular para a xícara aqui, né? A xícara tá aqui, ó, e trazer dados da xícara ou da empresa que tá patrocinando, vai ser mais comum? Eu sempre falo, hoje eu vou no restaurante e o cardápio é virtual, né? Não é mais o cardápio papel, né? Sim. Então, são exemplos, por exemplo. Isso aí vai acontecer cada vez mais. Com certeza. Inclusive, a gente costuma dizer, né, que na tecnologia não existe nada impossível. É só uma questão de matemática, de tempo e custo, né? Entendi. E a tecnologia, ela sempre ela tem um custo aqui, né? E aí, à medida que ela vai se popularizando, mais... desenvolvedores aprendendo e trabalhando, mais fácil acesso, ela vai baixando. Então, essa questão, por exemplo, há 3, 4 anos atrás era um custo. Eu vou pegar uma empresa e vou investir para fazer, sei lá, como tu colocou, para a minha marca aqui, eu botar o celular em cima e pegar um monte de informação dessa xícara da construção. Isso há um tempo atrás tinha um custo. Hoje, ouso dizer que é um custo relativamente baixo, sabe? Então, cada vez mais a gente vai ver isso aí, vai se popularizar. Tem coisas que, inclusive, já poderiam estar acontecendo, né? De tu chegar num próprio mercado ali, tá passando e vendo
esse molho aqui que eu comprei veio da onde, foi plantado em que lugar, foi... Isso seria ótimo. Isso já acontece em alguns países? Isso já acontece para vinhos, eu gosto muito de vinho, né? Então vinho tu já consegue, por exemplo, saber que ele foi da safra tal, que foi plantado em tal, a uva em tal lugar, que foi... Porque às vezes falta, Fabrício, até o básico, né? Tu vai no mercado, tu não consegue ver o preço do produto, porque tem vários preços um lado do outro, aí tu não sabe qual é o valor do vinho, por exemplo, sim, né? Ou do leite, ou da carne, né? Até mesmo para saber o preço, entendeu? Exatamente. Às vezes é uma confusão, né? Não, e imagina a origem do produto, né? E isso é bacana porque ele te traz outras opções que vão, inclusive, te ajudar na questão comercial, né? Sim. Porque, por exemplo, tu não dava bola, de repente, para determinado produto ali, porque tu não sabe um monte de informação dele. Aí tu vai ali, passa o teu celular ali, no aplicativo ali, tu vê que ele foi, sei lá, cultivado assim, assado, aí tu gosta, por exemplo, daquela... vou pegar eu, por exemplo, quem gosta de orgânico e tudo, tu vê onde ele foi plantado e tudo, tu sabe, tu conheceu aquela região, sabe? Quanto isso é rico e vai te ajudar, como eu falei, em outras questões, né? Então, o investimento em tecnologia, nesse sentido, né, ele ainda tem muito que ser explorado, mas a tecnologia está aí. Como eu falei ali, nada do que a gente está vendo lá hoje nada assim, do ponto de vista tecnológico, não é nada assim fora, nossa, que novo, fora do... Já existe há um tempo... O mérito é exatamente como tu falou, no caso, ele está sendo aplicado, se reuniu as ferramentas ali e está se aplicando a um propósito que aí sim, porque a tecnologia é uma ferramenta por si só, parada em cima dessa mesa aqui não faz nada. Entendi. Agora, quando tu começa a usar ela e construir, aí tu faz algo grandioso. Né? Os grandes eventos esportivos, né, eles são... tendências, né? O que acontece na Copa, na Olimpíada, acaba depois de anos vindo para as competições menores, né? No nosso caso, o Campeonato Brasileiro, por exemplo. Né? Mas nós já falávamos sobre isso, né? Atenção, torcedores de Grêmio, Internacional, Juventude, vocês que brigam com a linha de impedimento aqui do VAR, aquelas linhas que são colocadas, aí tu acha que a linha tá mais torta para cá, mais para lá, que tá sendo roubado, tá sendo injusto, que tá colocando o teu jogador no impedimento para anular o gol, isso vai continuar, tá? Não penso que vai ter 12 câmeras em cima da arena do Beira-Rio ou nos estádios menores no Campeonato Brasileiro. Até o próprio diretor de arbitragem da CBF já adiantou isso. Olha, não pense que essa tecnologia vai vir para cá agora, porque para fazer o gráfico 3D precisa dessas câmeras, né? Precisa do chip dentro da bola, então as linhas vão continuar, né? Mas o futuro é promissor, né? Exatamente. Lembro que eu falei há uns minutos atrás aqui que é justamente, né? Na tecnologia tudo é possível, é uma questão de custo e tempo, né? Então aí a gente tem aí uma questão, né? Que é a nossa infraestrutura, né? Como tu falou, são 12 câmeras. Temos casos no Brasil de estádios que nem comportariam isso num primeiro momento. Nossa, Então, se a gente trazer um exemplo, né, por exemplo, o caso dos carros autônomos, né, eles isso já existe há um bom tempo, né, trazer a tecnologia, construir um carro autônomo ou trazer ele importado para o Brasil, isso é o de menos, né? Por que não vai funcionar aqui no momento? Pela nossa infraestrutura das ruas, das avenidas. Para manter. Exatamente, tu tem que ter ali um sensor que indique o carro, que ele está indo muito para o acostamento, que ele está ultrapassando a velocidade. Então, esse investimento na infraestrutura, né, é que ele leva um tempo. Então, esse exemplo dos carros já existe há um bom tempo. Quase todo mundo já ouviu falar nos carros autônomos, já viu lá os videozinhos, né? Os carros andando sozinho. O carro que estaciona sozinho é maravilhoso, né? Exatamente. Isso já é um bom tempo, né? Isso é meio antigo até. Já, né? Esse, por exemplo, é um exemplo, né? Mas demorou um pouco para chegar. Então, tudo tem esse time aí, né? E que envolve um custo. Então, voltando ao assunto do futebol, como tu falou, não vai acontecer no primeiro momento agora. Mas isso é o que vai acontecer logo adiante ali. Assim como foi a própria aplicação do VAR, né? Ela começou num primeiro momento, teve na última Copa e levou um tempo para chegar aqui. Então, isso tem esse time, mas cada vez mais a gente vai tá vendo essas novidades tecnológicas aí no âmbito do caso do futebol, né? Tem um ponto, Fabrício, que eu acho muito interessante.
Óbvio que o Catar é beneficiado por isso, né, os países do deserto, enfim, por causa do sol, né? Tem muito sol. E a gente está vivendo aqui uma tecnologia que são as placas solares, né? Para gerar energia, cada vez mais está sendo colocado placa solar, né? Mas daqui a pouco vai ter a tributação do imposto, isso vai mudar. Mas eu estava lendo que lá no Catar fizeram uma fazenda de placa solar, tem 10 quilômetros de extensão. 10 quilômetros de extensão só de placa solar, imagina. E aí essas placas elas geram energia para o estádio, né? Dando uma autonomia para os estádios, né? Essa questão, né, do uso da energia, da internet, olha o trabalho que o próprio Catar teve que fazer, né? Uma fazenda de placa solar para gerar energia, né? Esse investimento, essa infraestrutura que tu falava do trânsito, por exemplo, o Brasil está muito atrás, né? Coisas básicas que precisam ser feitas. Mas tu acha que aqui na região, por exemplo, que a gente está conversando, né, Vale dos Sinos, Novo Hamburgo, Campo Bom, já se vê alguns exemplos assim, tanto das empresas quanto o autônomo também, que já consegue fazer alguma coisa diferente, assim. Queria que tu desse alguns exemplos, assim, que tu pudesse citar pra gente. Olha, não é a Copa do Mundo, mas a gente já vê aqui alguém fazendo algo legal, né? Sim, sim. Sem dúvida, até na questão da energia solar, né? Estou olhando aqui na região, se vê muita empresa que está investindo nisso justamente por causa do o parque fabril de uma empresa, né? Ele consome muita energia, né? Então, aqui, por exemplo, o nosso forte aqui é a questão de calçados, né? Então, tu pensar quantas máquinas ligadas lá consumindo energia. Então, o uso da energia solar, ela, olhando exemplos até de alguns clientes nossos aqui, eles já investem nisso, eles já têm, literalmente, como tu falou, assim, parques lá com além do telhado da fábrica, mais um terreno lá cheio de placa solar que gera a energia para alimentar a produção. Então, autossustentável, né? Autossustentável. Isso é ótimo, né? Mas como tu comentou antes, né, a questão do Brasil ela ainda caminha a passos morosos, né? Aí a gente vem, assim, o Brasil foi um dos países que mais investiu nos últimos anos na questão da energia solar, sabe? Sim. Muita gente, se tu olhar aqui, eu ouso dizer aqui que a gente dá uma volta no quarteirão aqui, vai contar no mínimo umas 2 ou 3 casas com placa solar em cima. Verdade. Só que daí já vem a questão da tributação, e isso acaba, vamos dizer assim, desmotivando um pouco, freando algo que estava acontecendo ao natural. E, pô, que bacana, porque não é só pela questão de, eu vou colocar para gerar bastante energia, eu poder gastar bastante. Não é isso, tem um impacto ambiental aí, né? Tem o uso de uma tecnologia, né? Que isso traz outros benefícios. Então, isso com certeza, falando aí nesse caso da energia solar, né? Se a gente pensar um estádio de futebol, por exemplo, é um espaço grande que está lá exposto à luz do solar. O Brasil é muito beneficiado nesse sentido, né? Mesmo aqui o no Nordeste, Rio Grande do Sul, principalmente. Mas mesmo nós aqui temos bastante né, captação. No verão se capta muita energia aqui, né? Então, fora, a gente está falando da solar, fora a eólica também, que o Brasil tem um potencial enorme, né? Então, isso... Mas aí... tudo, a questão dos carros, né, movidos a bateria, né? Então, eu vi esses tempos em um estacionamento também, que daí foi fora da região aqui, justamente isso, os telhados com placa solar e as tomadinhas para reabastecimento de carro. Foi, eu acho que perto de Gramado legal, ali, né? Então, o que aquilo ali trazia? Um atrativo, era um posto com um restaurante, uma pracinha ali. Já pensando no futuro, por exemplo, já era um atrativo para tu chegar ali, estacionar teu carro, recarregar, vai no restaurante ali e consome, né? Como eu falei, é o uso da tecnologia inteligente ali para gerar relação comercial, né? Em relação às placas solares, eu até anotei essa frase porque eu achei fantástica. Ela vem do Saud Glani, que é um homem da tecnologia lá do Catar. E ele diz o seguinte, tá? Tem relação com a placa solar, mas com outra novidade, que é o ar-condicionado. Os estádios todos lá são climatizados, todos. E ele diz o seguinte, a frase é muito boa. Desenvolvemos
para o ar passar por você, no caso do torcedor, sem bater. Só para o ar te abraçar gentilmente. Viver uma microbolha climática. O ar abraçar gentilmente. Porque isso é muito interessante também, a maneira em que eles transformam a energia da placa solar em energia que aí vai fazer, né, vai gelar o ar depois, o ar-condicionado. E eles fizeram uma tecnologia para o ar não bater em ti. Né? Porque é horrível tu tá falando, tá num ambiente, né? Sim. E é que tem aquele ar, às vezes acontece, tu vai no restaurante, tem um ar-condicionado em cima de ti, e aquele ar fica aqui, ó, batendo em ti, na tua cabeça, no teu pescoço, depois tu sai gripado, né? Sim. Então eles fizeram um ar que ele te abraça, segundo ele, tá? Eu não vou acreditar muito nisso, assim, né? Mas isso é muito legal. Os ares estão muitas vezes embaixo das cadeiras, das poltronas dos estádios, né? Então eles fizeram também um trabalho de engenharia, que é aí que eu quero tocar no ponto. Essa questão de não somente colocar em prática a tecnologia, mas a engenharia, como fazer, onde colocar. Esse também é um desafio que se tem. Eu tenho a ideia, tá? Mas eu não sei a maneira ideal para colocar em prática. Se esbarra muitas vezes nisso uma ideia, porque o ar-condicionado tá legal, eles colocaram de uma maneira bacana, embaixo da poltrona, o ar vai... Fizeram uma bolha no estádio de ar, então tá climatizado, 20 graus ali, né? Para escapar dos 40 do deserto. Mas tem uma engenharia por trás. Mas e se o ar vai direto, né? Como falaram aqui, se batesse assim, daria errado, né? Essa questão da engenharia, de saber como aplicar, ela é fundamental, né, Fabrício? Acho que isso aí, às vezes, acaba desenvolvendo uma boa ideia, mas acaba também deixando uma boa ideia parada, né? Sim, sem Como dúvidas. colocar em prática, né? Sem dúvida. Se tu for olhar, por exemplo, tem muito trabalho acadêmico aí na área de tecnologia, que a ideia tecnológica, assim, é fantástica, mas ela não conseguiu, ou alguém não conseguiu pegar e aplicar ela em alguma... Se a gente pensar, vamos puxar bastante tempo atrás, né? A questão, por exemplo, da ideia do touch no celular, né? Sim. Ou nos dispositivos. A gente fala sempre o celular que é o principal. Mas a gente tem aí em central multimídia de carro, hoje em atendimento até em postos de saúde, tudo. Isso é uma coisa que foi desenvolvida há um bom tempo atrás, mas ninguém... teve que vir alguém, por exemplo, ter a ideia de aplicar e hoje, praticamente, antigamente os celulares demoraram, eles tinham um botãozinho, né? Hoje praticamente não existe celular com botão. Fabrício, agora tu me fez voltar no passado aqui, cara. É verdade. Eu me lembro de... Pô, eu não sou tão velho assim, tá? Mas quando me deparei com a tecnologia do touch, para mim era um mundo novo aquilo. E eu não queria. Eu queria era o botão. Tá, mas onde é que tá o botão para apertar? Sim. O teclado? Onde é que tá o teclado? Né? Porque os celulares vinham com um tecladinho, né? Hoje é tudo, né, touch, né? Mas isso aí realmente, né? Para tu ver como impacta, né? E é o uso, né? Exatamente. Tem que usar. E tu vê como isso é bacana. Eu vou trazer um exemplo que eu me lembrei que aconteceu comigo nessa situação. Que uma vez eu estava ali na parte de atendimento de um banco e tinha uma pessoa idosa que ele estava tentando manipular via touch um terminal. Só que aquele terminal era dos antigos, que era botão. E aí não funcionava. E me perguntou, a pessoa nem sabia qual era da área de tecnologia, né? Isso aqui não está funcionando. Eu disse, não, é que esse aqui é mais antigo, é botão, assim. E aí foi muito bacana a frase que a pessoa me disse, nossa, mas esse banco com tanto dinheiro usando isso aqui ultrapassado, né? E no início, provavelmente, né, era alguém que não estava adaptado a manipular. Então, a tecnologia traz essas novidades, né? Tu olha hoje, por exemplo, criança com 3, 4 anos que pega um celular e manipula... essa geração já vem totalmente conectada, né? Totalmente. É impressionante, né? A minha filha, ela tem 10 anos. É a primeira Copa do Mundo que ela tá assistindo, assim, né? Com conhecimento, né? Que ela tá entendendo tudo, né? Então ela tá tendo acesso a um futebol, que eu já falei para ela, filha, o futebol da Copa é diferente do futebol depois que tu vai assistir teu time. Que a gente falava aqui no início, né? O impedimento não vai ser câmera 3D, não vai ter tecnologia. Tu vai ter que ver as linhas do impedimento, né? Vai ser o VAR vai demorar demais no Brasil, né? Porque são menos câmeras. Aqui, para ter uma ideia, o árbitro de vídeo, a cabine do VAR trabalha com 7 a 8 câmeras. Na Copa,
só de câmeras superiores são 12. Fora as outras câmeras para ver se está impedido ou não, se foi falta ou não, se o cara colocou a mão na bola ou não, né? Então é outra realidade. Mas então eu quero tocar no ponto, Fabrício, que é a expectativa e a frustração. A gente está vivendo essa expectativa da Copa do Mundo, eu dava o exemplo da minha filha. Tudo funciona, tudo é legal, o VAR, eu estava lendo isso aqui, é impressionante. Atenção, torcedores, vocês ficam brabos que o árbitro de vídeo demora para dar resposta no futebol brasileiro. Mais ou menos no Brasil, aqui leva 2, 3 minutos. Eu já vi VAR aqui no Brasil, eu estava na beira do campo fazendo um jogo, tá? Levar 8 minutos para decidir se a bola bateu na mão ou não bateu na mão do jogador. É muito tempo, é muito tempo. E a gente está falando aqui que existe diferença de tecnologia, mas até existe tecnologia, são 8 câmeras, enfim, tem muita coisa. E aí não se conseguia ver, demorou 8 minutos, né? Então agora na Copa está levando 30 segundos para saber se o jogador botou a mão na bola ou não, se a bola entrou ou não. Então é muita diferença. Mas aí a gente sai dessa expectativa da Copa e vai para a frustração da nossa realidade, né? É claro que a gente está falando do futebol, entretenimento, mas no dia a dia eu quero te fazer essa pergunta, Fabrício. Por exemplo, uma empresa coloca em prática uma tecnologia, tá? E aí é experimental, dura pouco tempo e aí para de funcionar. Como é que é essa frustração para o cliente? De ter o negócio e depois não ter mais. É o que a gente vai viver depois da Copa. A gente tem um VAR super rápido que demora 20 segundos e depois a gente vai ver ele levar 8 minutos no futebol brasileiro. Essa frustração assim, de ter a tecnologia e depois ser retirada. Como é que funciona isso? Sim, eu acho que tem os dois pontos de vista, né? Claro que a frustração é muito grande, né? Eu lembro quando eu fiz uma viagem internacional uma vez e já era comum os mercados, os caixas, aqueles que tu não precisava do atendente. Tu ia lá e pesava e fazia a tua compra e saía. E eu cheguei no Brasil, isso não existia em lugar nenhum. Agora a gente está vendo isso chegar nos nossos mercados aqui. Uhum. Naquele primeiro momento, respondendo a tua pergunta, assim, trazendo o meu caso, a minha frustração foi muito grande, né? Que poxa vida, agora tem que ficar aqui nessa fila, né? E perdendo tempo aqui, né? Por que isso não está aqui? Só que daí vem o que eu falei, tem um lado positivo, porque eu acho que quando a gente vivencia isso, né? Tu acaba gerando vamos dizer, uma necessidade que isso vai provocar os construtores, quem investe nisso, a atender esse público, né? Então, tem esse lado que eu vejo muito positivo, né? Se não tivesse ninguém vendo isso lá, tudo, tá, né? Vivenciando de alguma forma, demoraria ainda muito mais tempo. Hoje, o pessoal, como tu falou, já vai ver, já vai ficar nessa expectativa. Provavelmente já vai ter empresas investindo nisso. Se abrem portas. Se abrem portas, exatamente. Tipo, né? Vai ter jogo na Arena, né? E no Beira-Rio. Será que vai ter uma empresa que vai pensar essa sacada? Cara, quem sabe a gente oferece um aplicativo para o torcedor do Grêmio ou do Inter botar na frente do jogador e ter dados, né? Daqui a pouco. Sem dúvida. Isso é legal, é uma boa visão, né? Ouso dizer que já tem gente fazendo isso a esse momento. Olha aí, né? Olha aí. Estamos aqui anunciando a mudança no mercado, hein? Tem inovação pela frente. Com certeza, com certeza. Já vem, uma coisa vem puxando a outra, sabe? Entendi. Então, esse ponto eu acho que assim, é uma frustração positiva, sabe? Eu acho que é importante. É importante ter uma referência. Exatamente. Mas na Copa era assim, pode ser melhor, quem sabe alguém faz. Né? Exatamente. Sabe que eu vi um vídeo na internet, viralizou demais. E vem muito disso, da expectativa e da frustração. Apesar que eu acho que o cara fez de sacanagem também para pegar visualização, tá? O cara comprou a bola da Copa do Mundo. Vou ver se veio o chip. Encheu a bola, começou a jogar, né, com ela e daqui a pouco foi lá e com uma faca e pá, rasgou. E aí ele fez um suspense. E agora? Tá aqui o chip ou não tá? Aí ele fez o segundo episódio, né, pra dar aquela engajada, né? Aí ele abriu a bola, não tinha o chip. A bola que o pessoal compra na loja não tem o chip. Sim. Então tu vê a cultura que cria, né? Uhum. O consumidor já vai esperando comprar a bola com o chip. Mas existe o tempo, né, de realmente chegar no mercado, né? Sim. Isso leva anos, né? Por exemplo, tem uma... É claro que não dá para generalizar assim, o tempo, né? Mas uma tecnologia geralmente demora muito tempo
para ser colocada em prática, né? A gente percebe isso em qualquer tecnologia, né? Sim. Como eu estava citando antes, ela tem a fase da criação, ela tem uma fase, vamos dizer assim, de maturação ali, né? Pegar de novo o exemplo das baterias de automóveis. Até hoje, ainda a gente não tem uma bateria assim que realmente, vamos dizer que deu um boom de carro elétrico. Não, ainda não temos uma bateria para suprir isso, porque se tu olhar, as baterias ainda têm uma autonomia pequena, demoram muito tempo para recarregar. Já melhorou, mas não tem. Sim. Então, isso é uma tecnologia que ela está se consolidando, tudo. Provavelmente, mas aí vem a questão de uma coisa puxando outra. A demanda ainda não está tão alta. A hora que a demanda... E agora a gente já está vendo chegando os carros elétricos ali, cada vez... cada montadora já tem pelo menos um modelo, né? Então, isso vai puxar, né, a evolução da tecnologia, né? Assim vai ser, por exemplo, com o caso, né, quando chegar aqui, vai ser bacana que provavelmente a gente vai ter isso não só nas bolas que vão disputar os campeonatos, mas as que a gente vai poder comprar no mercado, sei lá, de repente, não com esse poder de monitoramento. Vai ser sensacional. Mas imagina tu jogando teu jogo lá e aí todo mundo que tá na partida baixa um aplicativo que tá conectado com a bola. Já pensou nisso? Pô, seria incrível isso. Isso vai acontecer. Isso aqui tem que ser um corte, tá? Isso aqui tem que cortar essa fala do Fabrício, que vai ser muito bom, porque eu vou ficar imaginando o dia que eu vou ter uma bola, vai ter um chip dentro, e aí eu vou saber que velocidade minha bola atingiu, porque o chip vai informar para mim, né? Se eu bati com 3 dedos, se eu bati com 5 dedos na bola, tudo. Com certeza. A pelada com os amigos nunca mais será a mesma, né? Olha só, incrível. Porque isso aí, como eu falei, são tecnologias que já existem, podem ser aplicadas. Tem um custo, né? Talvez hoje é inviável colocar numa bola que vai ser vendida numa loja ali, mas não é nada surreal. Então, de novo, muito provavelmente aí daqui a uns tempos a gente vai ter isso para uso doméstico, né? Para uso nas nossas partidas ali com os amigos, de colegas de trabalho, enfim. Porque o chip vai te dando em tempo real, né? Pergunta bem de leigo, tá? É diferente do QR Code? Tipo, a bola tem um QR Code, por exemplo. Não, a tecnologia em si, a questão do QR Code é uma leitura, né? Que daí tu vai ler e o QR Code é como se fosse uma evolução lá do gráfico de barras. Ele vai te levar para um lugar. Nesse caso aí, como eu falei lá no início, ele é mais parecido com o que a gente chama de internet das coisas. É um chip lá que ele tu pode bater nele, vamos dizer assim, com o uso de uma tecnologia Bluetooth, uma tecnologia wireless, e pegar informação de lá, né? E até mesmo mandar informação para lá, né? Tu pode pegar o exemplo da bola, talvez, de repente, amanhã ou depois, tu pode ver a calibragem da bola para saber, ela tá mais calibrada, tá menos, né? Então, tu vai conseguir ter informação para os dois lados, né? E aí, um aplicativo que tu possa usar a tua partida de futebol, como tu falou antes, cara, quem mais bateu na bola, quem chutou mais forte lá, com que posição ali, se eu bati de 3 dedos ou não, né? Aquelas discussões, eu comi a bola. Aí tu vai olhar, o cara não tocou nem... Fui o dono do jogo aí, tu tocou 3 vezes na bola, não é o que o chip tá dizendo. E o chip é incontestável, né? Tem algum exemplo, eu vou te fazer uma perguntinha aí para te derrubar, assim, mas não foi combinado. Tem um exemplo de chip, assim, algum objeto que é muito estranho, assim, curioso? Tem. Eu posso trazer um caso, inclusive, que nós lá na Pipe ajudamos a trabalhar, né? Que são chips em bombas d'água submersas. Né? Então, pega aí companhias de saneamento. Aquele chip tá lá fazendo o quê? Tá monitorando a bomba. Para quê? Para dar informação antecipada, porque tu imagina uma bomba parar. Pega uma bomba ali que tá bombeando água para todo um bairro. Entendi. Ela para... por mais que seja rápido o atendimento, se falar em 1, 2 horas aí, é todo mundo reclamando, bem na hora que eu cheguei com esse calorão, não sei o quê. Então, o chip ele tá lá e ele começa a dar informações antes de acontecer. Cara, essa bomba falhou 2 vezes hoje. Provavelmente ela vai estourar. Ela tá com início de vazamento em tal lugar. Para quê? Tu vai lá, substitui ela e traz ela para manutenção. Então, é um exemplo, como eu falei, um exemplo que a gente ajudou a vivenciar ali, ajudou a construir e
resolve, gera menos custo para a empresa, gera menos problema para a população, né? Então, esse exemplo do chip, assim, tem bastante casos, né, que a gente poderia trazer, que ficaria conversando muito tempo aí. Toda essa tecnologia que a gente vê na Copa, a gente está falando, e a Copa do Mundo é boa nisso, tá? A tecnologia na prática, na vida real, certo? Tem o chip na bola, eu chuto a bola, o chip vai dizer se o chute foi forte, foi fraco, ele vai dizer que momento eu chutei, aí ele vai indicar se o outro jogador que vai receber a bola está impedido ou não. Então tu tem a ação do mundo real. Mas e a ação do mundo virtual, o mundo metaverso? Né? Isso leva para um caminho de a gente daqui a pouco estar falando... não jogar bola em si, mas jogar bola com o teu avatar. Tudo isso leva para um outro mundo também. Cada vez mais a gente vai ver essa questão. Eu brinco muito com o meu avatar que eu tenho no Instagram, que é uma figurinha, né? Sim. Eu vou usando assim. Mas eu digo na prática mesmo, assim, eu não vou jogar, mas vai jogar o meu avatar que vai entrar em campo. Essas tecnologias todas empurram para esse outro mundo também? Eu acho que a tecnologia, nesse caso do metaverso, né, ela vai empurrar, mas num sentido um pouco mais, como eu falei, talvez assim, do ponto de vista comercial. Então, tu ter ali o uso dela falando da questão de esporte, para mim, eu vou chutar ali, vou disputar uma partida com essa bola aqui que eu tô a fim de comprar ela, né? Marca tal, não sei o quê, vou ver com essa chuteira, né? Eu não vejo isso tanto, pode ser que eu esteja errado, em substituir, porque nada mais prazeroso tu ir lá jogar o teu futebol com os teus amigos, né? Perfeito. Mas o campo do metaverso aí, ele vai te ajudar muito nisso, né? Porque, eu vou comprar, isso todos já passamos por isso, eu vou comprar essa chuteira aqui. Né? Eu me lembro que eu investi numa vez, que eu achava que ia ser muito boa, tudo, na prática, não me adaptei a ela, sabe? Então, tu pode, de repente, testar isso, né, virtualmente. Vou fazer uma partida aqui, não sei o quê, eu vou disputar uma partida com o meu avatar, vou calçar ela, vou usar. Gostei, ela se adaptou aqui. Aí por essas informações, com ela eu bati, porque ali substitui muito a realidade. Então, bati, vi que, sei lá, minha trivela que foi melhor, não sei o quê, vou comprar ela. Então, eu vejo muito o uso nesse sentido, sabe? E muitas empresas que se movimentaram a investir no metaverso, pegar empresas de marca, assim, por exemplo, caso esportivo, é muito visando isso, sabe? Não é que não seja possível, que não vai acontecer uma partida virtual, né? Pega alguns exemplos aí como a gente passou na época do Covid, provavelmente se disputaria muita partida virtual, mas não vejo isso substituindo nesse caso do esporte, né? Que eu vejo cada vez mais, assim, caso dos games, né, do FIFA e outros jogos, daqui a pouco tu não compra chuteira pra ti, mas compra chuteira pro teu avatar, né? Exatamente. Sei lá, tu joga com o Cristiano Ronaldo e tu compra a chuteira da Nike pra ele usar no jogo, né? Sim. E as empresas vão fazendo isso, né? Exatamente. Te abre um outro leque, vamos dizer assim, de oportunidades ali no mundo virtual, né? Mas eu acho que as duas coisas, assim, elas vão caminhar em paralelo, sabe? É tipo, fazendo um comparativo, o simulador de voo para o piloto de avião, sabe? Então, ele pratica ali, e também para os pilotos de corrida, né? Eles praticam no simulador muita coisa, treinam uma técnica ali, depois vão vivenciar ela na prática. Futebol, talvez a mesma coisa, né? Tu vai treinar lá, tua cobrança de falta, tudo, pode treinar por ali, depois tu aplica ela na prática. Eu acho que vai ter muito... É difícil a gente dizer o que vai ser isso ou vai ser aquilo, mesmo sendo da área de tecnologia. Eu vejo que abre muitas oportunidades. Coisas assim que, se tu parar e começar a pensar, dá para fazer isso, dá para fazer aquilo. Uma das coisas que eu mais usaria, de tudo que a gente falou aqui, até eu me perdi no tempo, nem sei se a gente já está chegando a quase 1 hora de conversa. 42 minutos, já conversamos. Pô, nossa. Vai, né? Vai. Pô, coisa boa. Uma das coisas que eu usaria muito, no meu caso, seria a tecnologia da realidade aumentada, essa que a gente estava falando, da imagem que viralizou do torcedor no estádio, botando o celular no campo e vendo a informação do jogador. Por quê? E aí, olha só como é que é a vida real, né? Por exemplo, eu sou repórter de campo
Então, várias vezes já estive no estádio, fazendo jogos com... Eu até falei que antes de começar, né? Eu sou do bloquinho, né? Bloquinho, caneta, né? Aliás, caneta da Pipe, ó. E aí, eu tô na beira do campo, pegando informação do jogador, né? Anoto tudo. Ele já fez tantos gols nessa temporada, ele já deu tantos passes, ele tem tantos anos, ele jogou lá, jogou aqui. Tu anota tudo no papel, vem a chuva, molha todo o teu papel. Aí tu não consegue nem ler direito. Ou tu, né, tu quer ter outro tipo de informação e não consegue, né? Então hoje, para mim, o que seria legal é se eu pudesse, como repórter de beira do campo, que eu falo, que eu tô na arena no Beira-Rio, tô próximo ao campo, dando informação do jogador, eu poder mirar no jogador o celular e vir aqui o dado dele. Não, esse jogador ele já fez tantos gols na temporada. Para mim seria ótimo eu não precisar anotar tudo isso, né? Fazer uma pesquisa toda, porque eu perco tempo, né? Para fazer um jogo, por exemplo, de transmissão, quando eu fazia na Globo e na RBS TV, eu levava 2 horas estudando o jogo. Porque eu precisava sempre anotar todos os dados possíveis dos jogadores. E não é de um jogador, é de 11, né? De um time, e mais os reservas. E muitas vezes eu tinha que fazer os 2 times, então passava de 30 jogadores, né? Somando os titulares e reservas. Então tu perdia muito tempo com isso. Pô, seria maravilhoso se eu pegasse meu celular e virasse pro jogador e aparecesse todos os dados, né? Seria uma economia de tempo, né? Eu poderia estar fazendo outra coisa na vida pessoal ou na vida profissional, né? A empresa poderia me colocar para fazer outra coisa também. Eu não perderia tanto tempo fazendo pesquisa manual, né? Se tu bater o olho numa coisa e vir os dados. E tu vê, e pegando esse exemplo, né? E já enquanto ia falando, aí a minha cabeça, né? É da área de tecnologia, pensando em uso de tecnologia. E tem coisas aí que se resolvem com tecnologias aí que são de mercado. Como tu falaste antes, do QR Code. Então, o QR Code na camisa, né? Pô, sensacional. Eu bato ali, o QR Code já me traz... Olha aí, times de futebol... Vai um recado aqui do Fabrício, ó. Coloque um QR Code na manga, né? Na manga? Na manga da camisa, com os dados do jogador. Aí o repórter, que tá lá, o torcedor, já mira na manga, já vem os dados. Maravilhoso isso. Exatamente. Tu consegue... Aí tu busca o que tu quiser, onde ele jogou, quando ele jogou, como é que tá o desempenho dele, quantos gols ele fez na última temporada. Bom, aí tu traz o que tu quiser. Ali, né? Muito bom. Mas eu não quero ser injusto aqui, tá? Porque vai começar o Campeonato Gaúcho, agora em 2023. Tem um time que já tem uma camisa com QR Code. É o São José. O São José tem a camisa, o São José de Porto Alegre, carinhosamente chamado Zequinha. Ele tem a camisa em forma de quadrado, tipo o da Croácia. Aquela toalha de mesa, assim, sabe? Uhum. Quadradinha. E os quadradinhos são QR Codes. E aí eu perguntei pro pessoal do time, tá, mas o QR Code leva pra onde? Se não, leva pro nosso Instagram, leva pro nosso site. Tu mira a câmera do celular ali já. Sim. Mas ainda não é a informação do jogador. Exatamente. Mas essa é uma boa ideia. É uma boa ideia. Tu consegue trazer ali todo o uso, como eu falei, o uso da tecnologia do QR Code. Eles estão usando para a questão do clube, ali para trazer para o Instagram. Pode levar para a ficha do jogador, pode trazer as duas coisas ao mesmo tempo. Né? Então, não é nada absurdo, né? E como tu falaste, vai facilitar a vida de todo mundo, né? Muito. E, sabe que eu me lembro as coisas, as tecnologias do futebol, né? Para te ver como é o avanço, né? Uma coisa inovadora era o spray para marcar onde foi a falta. Uhum. Né? Às vezes a ideia ela já existe, né? Mas aí vem a parte da prática, da engenharia que a gente falava antes, Sim. que é saber como aplicar. O spray existe há tantos anos, mas ninguém tinha pensado do juiz pegar uma latinha de spray e sinalizar onde foi a falta. Porque o que acontece no futebol? Principalmente brasileiro, que os jogadores gostam de uma malandragem. Uhum. Os argentinos fazem a catimba. Pegam a bola e colocam a bola lá na frente. E a falta foi lá atrás. Então com o spray tu marca onde foi a falta. Né? Exatamente. E o spray não é inovador, né? Mas a maneira como aplicar que é inovadora, né? Exatamente. Eu acho que a Copa vai deixar muito isso pra gente, né? Sim, mas como eu falei antes, né? Vai nos trazer aquela experiência que com certeza vai puxar a uma evolução da tecnologia, né? Fabrício, a gente tá quase chegando aí 1 hora de papo. Pipecast. Eu adorei participar, tô gostando muito da conversa. Já vou
já vou me convidar no ar aqui para participar dos próximos, tá? Quando for futebol, quando for outro assunto, por favor, me convide. Gostei muito. Aliás, tu é meu parceiro de careca, né? 2 carecas brilhando aqui. Não precisa nem dessas luzes todas aqui, né? Nossa careca brilha toda. Eu quero saber, a Copa do Mundo. Agora uma pergunta pessoal, tá? Qual foi a Copa que te marcou pra gente ir pro encerramento aqui? Essa não acabou, né? Sim. Talvez vai te marcar com Hexa ou não. Sim. Mas qual foi a Copa do Mundo que tu tem memória? Quantos anos tu tem? 41. 41, é um jovem, Qual Copa que te marcou, assim, como pessoa, que tu lembra, assim? Sim, sem dúvidas, para mim, a Copa que me marcou foi 2002, né? Porque do Penta? A do Penta. Porque, apesar da primeira que eu acompanhei ser a de 94, a do Tetra, né? Mas a que me marcou mesmo foi a do Penta, porque a gente veio daquela frustração de 98, na final contra a França. E aquele time, quando ele foi montado, apesar de na época ser o Filipão, né? Eu sou gremista, né? Então eu tinha um apreço assim, pelo Filipão, mas eu não acreditava, né? Era um time que, se tu olhava no plantel, assim, era um time que taticamente teve aquela questão, deixou na época de fora o Romário, que era todo, né? É verdade. Então eu fui assim, meio que como a maioria dos brasileiros, pensando, nossa, que cara burro, nós vamos perder, perdemos a chance. E aquela união, aquele time, aquela reconstrução do Ronaldo na época, né, que também veio desacreditado depois das lesões dele. Então, aquela Copa, para mim, até mesmo o horário, eu me lembro assim que estava nos primeiros anos de faculdade e chegar, botar o relógio para despertar. Era Coreia e Japão, né? Coreia e Japão. O horário contrário do nosso, né? Exatamente. Então, para não perder um jogo, e foram jogos ali, assim, brilhantes, né? Para mim, aquele Brasil e Inglaterra foi a final, mesmo a final contra a Alemanha tendo sido épico, mas foi a final antecipada. Aquele gol do Ronaldinho Gaúcho, assim, até hoje eu me lembro, né? De cobrança, né? De que a gente não sabe até hoje se ele fez um cruzamento, se ele chutou pro gol, né? Então essa para mim foi a Copa que me marcou, né? Agora a gente falou aqui do passado, olha como é que são as coisas. Eu entrevistei o Dunga, capitão do Tetra, e o Paulo Paixão, preparador físico, né, do Penta. E a gente falava da Copa de 94. Uma das novidades da Copa de 94, onde o Brasil foi Tetra, foi nos Estados Unidos, era o suplemento alimentar dos atletas. Sim. Né? Que eles estavam começando a tomar, enfim, para ficar mais forte, ter mais explosão muscular. Algo que só foi chegar muito tempo depois aqui, né? De maneira natural. Hoje tu encontra em qualquer lugar, mas em 94, imagina, tu encontrar aqui, isso era preço de dólar, tinha que comprar fora, né? Então, vai ver como as coisas avançam, né? Sim, com certeza, né? É o que eu falei, a tecnologia ela tem uma maturação, né? Então, ela vai se desenvolvendo e vai avançando. Né? A gente falou aqui, Fabrício, em realidade aumentada, né? A gente falou em chip e transmissão, né, nas bolas de futebol e também de tecnologia 3D, o impedimento semiautomático, enfim. É muita novidade. Eu tô achando um barato essa Copa do Mundo. Por mim, não precisava terminar. Né? Podia seguir o ano inteiro aí. Mas precisamos voltar à nossa realidade do futebol brasileiro, né? Esperando que os times colocam, então, como o Fabrício deu aqui a ideia, o QR Code na camisa dos atletas, que a bola da pelada tem o chip, né? Esperamos todas essas novidades. Com certeza. Pipecast está terminando por aqui. Obrigado. Foi muito legal conversar contigo. Valeu mesmo, gente. Obrigado pela companhia de vocês. Esses 2 carecas que conversaram aqui. Obrigado você que ficou até o fim aí nos ouvindo. E logo vem o próximo episódio com muita informação, muita novidade, como sempre. Um abraço a todos. Valeu mesmo. Um abraço. Obrigado aí. E peraí. Deixa eu fazer aqui o convite. Acompanhe as redes sociais da Pipe, certo? Pipe.co. Isso aí. Tá certo? Isso aí. Tá aí, ó. Eu já sou fã, já tô seguindo lá todos os canais para ficar super ligado nas novidades. Porque muito antes da Copa do Mundo, a Pipe já falava de tudo isso aí, viu? Fica ligado. Já desenvolvia tudo isso aí, né? Aqui, é verdade. Pipe.co. Tá aí, ó. Pipe.co, acompanha nas redes sociais. Valeu! Feito. Obrigado.